compartilhar conosco as suas reflexões é o nosso irmão Luiz, que todo mês ele está vindo aqui, graças a Deus, para compartilhar conosco ali os seus estudos, os seus ensinamentos. Então, seu Luiz, seja mais uma vez bem-vindo à nossa casa. Nosso Mestre Jesus possa lhe envolver e lhe sustentar nessa hora. Obrigado. Ao nosso... Esse precisa de algum auxílio para voltar. Obrigado. Boa noite a todos. Mais uma vez, com alegria, nos encontramos aqui. É um momento de muita paz, de felicidade, que traz aos nossos corações a gente se encontrar nessa casinha de amor, com a presença do nosso Pai Celestial, de Jesus, nosso Mestre. E assim nós vamos conversar um pouquinho com os nossos irmãos sobre o tema que Jesus nos inspirou. Vamos lá então. Nosso slide de apresentação: ninguém se cura verdadeiramente sem olhar bem fundo com os olhos da alma. É uma palavra bonita, né? Ninguém se cura verdadeiramente sem olhar bem fundo com os olhos da alma. E a gente já começa a pensar na profundidade dessa frase. Muitas vezes não é a gente só ficar pensando na dor, no sofrimento, naquilo que nos aflige, mas é entender essa questão da dor. Ontem, e vocês também estudaram lá no do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que nós fizemos também uma rápida passagem por esse livro. Ontem fizemos uma palestra lá no Centro Espírita, lá no Barra do Sul, também abordamos esse tema lá, o problema do ser, do destino e da dor. Eu recomendo a leitura desse livro, é muito importante para nós espíritas. Bom, então, nós vamos falar nessa noite abordando 3 assuntos, e aí a gente vai avançar um pouco no tempo, porque são 3, São 3 assuntos: autoconhecimento, cura real e farmácia de Deus. Esse assunto nós extraímos do livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. Tudo que nós vamos ver aqui não é que eu inventei, é que a espiritualidade nos trouxe através desse livro maravilhoso, livrinho de cabeceira para nossas vidas, O Médico Jesus. Então vamos lá. Autoconhecimento. Qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? É uma pergunta que a gente pode se fazer, cada um de nós. Qual o meio mais prático para resistir à atração do mal? Visto que nós vivemos no mundo de provas e expiações, convivemos com toda espécie de almas encarnadas, boas, muito boas, aquelas que muitas vezes a gente diz, aquela pessoa é um anjo, mas às vezes é tão difícil a gente se deparar com esse anjo, que por outro lado também existe tanta coisa difícil de a gente até entender mesmo, mas nós estudamos tudo isso. Então, qual o meio mais prático de a gente resistir à atração do mal? E os Espíritos nos respondem lá na questão 919, um sábio da antiguidade evoludisse: conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos aprender a nos conhecer. E então essa recomendação que esse livro nos traz: faça silêncio interior, se acalmar,
E às vezes é tão difícil a gente acalmar o coração. Esses dias eu estava participando de um grupo de meditação que tem o objetivo essa renovação, essa paz de espírito, essa cura que a gente busca, porque diz, a cura não é do machucadinho aqui, a cura é o que vem de dentro do espírito. Então, ele recomenda, faça silêncio interior, aproveite a enfermidade para observar o que o seu inconsciente está expressando no corpo físico. Os sábios da antiguidade já diziam que não existem doenças, e sim doentes. Infelizmente hoje, a medicina se interessa mais pela doença do que pelo doente. A miúde, órgãos não são mais importantes do que a alma. As doenças são tratadas como celebridades e os doentes ficam escondidos nos bastidores. É meio complicado isso de entender? Não, é fácil, porque a medicina hoje, às vezes até a gente costuma dizer, hoje tem médico para tudo, não é? Antigamente a gente tinha o médico da família, não é verdade? Eu me lembro lá nos meus tempos de garoto, tinha o médico da família, ele cuidava de todos da família, né? Tanto faz se era um bebê, um neném que estava vindo e tal, os meninos mais velhinhos já, as meninas, ou o pai, a mãe, o avô. E hoje em dia não, depende do que você está se sentindo, não é? Ali com o braço, tem um médico especialista disso. Eu que tenho falência aqui das pernas, né? Tem um médico especialista, e assim é para tudo, tem um médico especialista para todas as áreas. E às vezes você vai num, vai no outro, vai no outro, e as coisas não se resolvem. E aí, então a gente tem que às vezes descobrir por que não se resolvem as coisas. Será que elas estão ali, a minha dor, ela está localizada exatamente naquele lugar, no meu corpo físico, na carne, como se diz? Ou ela tem uma outra origem que possa promover a cura disso que eu estou sentindo no corpo físico? É disso que nós vamos tratar então, né? A medicina se interessa mais pela doença, tá? Onde os órgãos são mais importantes, tratar dos órgãos. Esses dias eu estava vendo uma palestra de um médico lá do Rio de Janeiro, do Lar de Frei Luís. Então ele falava, né, se os médicos hoje todos entendessem a doutrina espírita, ou como a oração do médico, a entrega do trabalho que ele vai fazer, da execução de um plano de trabalho, seja numa cirurgia, até mesmo num simples receituário, mas entender as causas, as enfermidades, segundo uma visão espiritual, poderia ser feito muito mais, muito mais. Então, prosseguindo, a enfermidade revela quem você é e o que está passando no seu mundo interior. A matéria é o espelho da alma. Esse corpo físico é o espelho do que nós somos, na verdade. O nosso corpo de agora fomos nós quem o criamos através dos nossos pensamentos e hábitos. Eu provoco alguma situação através dos meus pensamentos e dos hábitos que eu tenho. Nós vamos ver isso ao longo da nossa conversa aqui. A doença revela o que estava escondido nos escaninhos mais secretos da nossa mente. Tudo que estava oculto se tornou visível para o nosso conhecimento e aprendizado. Parece que às vezes é meio complicado assim, mas não é, né? Tudo aquilo que estava oculto, que provoca muitas vezes um mal-estar nosso, e esse mal-estar de repente se revela no corpo físico, mas de acordo com como nós estamos vibrando. Qual é a nossa vibração? Nossa vibração é uma vibração de paz, de harmonia, de entrega, ou é uma vibração de revolta, de sentimento contrário à paz, à harmonia? Então, como nós estamos vibrando? E o que nós estamos aprendendo, aproveitando o tempo da nossa vida para aprender? Então nós louvamos e nós entregamos ao Senhor a oportunidade de nós estarmos assim reunidos, porque esse é o tempo bom.
O que nós estamos aprendendo na nossa vida? O que nós estamos colocando dentro de nós? Do que nós estamos nos alimentando? Né? Vocês já viram que a gente liga a televisão, até mesmo hoje em dia mais aquele tal de iPhone, né? iPhone, esse é mais bonito, né? iPhone, aquele tal de iPhone, o que traz de notícia que nos colocam para baixo, tristes, muitas vezes pensando, o que vai ser desse país, né? O que vai ser desse mundo? Tem guerra para tudo que é lado, mas a gente só está atento às coisas ruins que estão acontecendo. Sabe que a gente observa, eu sempre penso nisso, hoje, graças a Deus, nós temos tanta informação boa para a gente aprender no nosso celularzinho, que tem palestra de tudo que é casa, né? Seja evangélica, seja católica, seja espírita, umbandista, onde você quiser, você vai encontrar informação no nosso tijolinho, daquilo que você gosta. Gostaria de ouvir uma pregação umbandista? Você tem. Gostaria de ouvir uma missa católica? Você tem. Aquele padrezinho, gosta tanto lá daquele padre, está lá ele falando, domingo, terça-feira, né? E assim por diante. E às terças-feiras estamos reunidos no céu, que também depois vai estar lá no tijolinho para você ver. Então tem tanta coisa boa para a gente ver, de como nós nos alimentamos, né? Então valorize essa experiência de autoconhecimento. Seja um atento observador de si mesmo. A doença não é uma inimiga a vencer, é uma professora com quem temos muito a aprender. Eu acho que eu vou repetir talvez milhares de vezes, porque a nossa vida é boa, sabe? E nós aprendemos na nossa vida muito com os testemunhos, daquilo que as pessoas vivem e elas declaram para nós. E aquilo é uma sementinha plantada em nosso coração, que passa a nortear os nossos passos. De uma jovenzinha que estava se preparando para deixar esse mundo carnal, como alma encarnada, mas para ingressar no mundo dos espíritos. E ela chamou a mãezinha que estava próxima, lá no leito do hospital, e disse: mãe, naquele instante, no seu último suspiro, quando a gente vê que a alma já está, né, indo embora, ela chamou e disse bem suavemente: mãe, eu sei que eu vou morrer, mas fique em paz, eu estou bem. Isso não é uma alegria? Quem dera a gente também possa fazer isso, né? Eu estou em paz, eu estou bem, tá? Então, essa doença, a dor, é uma coisa que se torna uma professora, e uma grande professora, quando a gente busca ensinar, aprender, trazer isso para a nossa vida, para o nosso coração. E aí o médico Jesus diz assim: faça uma endoscopia espiritual. Olha só, ele é médico, ele está receitando para nós agora como é que nós devemos fazer. Faça uma endoscopia espiritual, converse com sua doença, pergunte o que ela veio lhe mostrar. Ninguém se cura verdadeiramente sem se olhar bem fundo com os olhos da alma. A enfermidade nos tira do lugar comum. Daí porque carecemos de recolhimento íntimo, de silêncio interior, para uma autoanálise serena a respeito do que temos feito da vida e para onde pretendemos chegar. Então, e ao invés de você ficar reclamando daquela doença, de num determinado instante tocou na sua vida, chegou à sua vida, à sua família, não reclame. Ao contrário, agradeça. Nós já aprendemos a agradecer por isso, né? Até poderíamos dizer, muitas vezes a gente já ouviu isso, né? Mas queria ver se você estivesse passando o que eu estou passando. Mas muitas vezes quando nós falamos isso, nem sabemos o que estamos falando, porque nós conhecemos tão bem a outra pessoa para saber se num determinado instante da vida daquela pessoa ela não passou mais do que nós estamos passando, tá? E ela vem nos trazer esse axé, esse aconchego de coração, sabe, nos acalmando, nos proporcionando uma paz,
porque ela passou por esse caminho e ela soube vencer, tá? Então, a enfermidade nos tira do lugar comum, mas nós carecemos de recolhimento íntimo, do cantinho da oração, da entrega, da meditação, do zelo pelo nosso corpo físico, no silêncio interior para uma autoanálise. O que o Senhor quer me ensinar com esta enfermidade? Se eu, num momento, não posso mais me mover, não posso mais me locomover, né? Eu gostaria tanto de estar com os irmãos lá na minha casa de oração, lá no centro espírita, mas eu hoje não tenho mais condições de ir ao centro. Tá, e daí, como é que aí você vai passar a vida reclamando? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Cada um de nós tem uma missão, e todos os momentos a nossa missão é real, é verdadeira. E talvez que hoje a gente não possa se locomover, mas nós temos uma outra missão, porque os nossos lábios, eles falam, né? E aí nós podemos orar. E quantas pessoas precisam da nossa oração? E é importante que nós podemos orar por nós mesmos. Se quantas vezes nós não despendemos o tempo suficiente para nos entregarmos verdadeiramente ao Senhor e conhecer o Senhor e orar por nós mesmos, sabe? Se quando a gente vai se deitar à noite, a gente diz, obrigado, Senhor, por mais esse dia, amém, boa noite, né? Eu mais ou menos sou assim, dou a mão a todo, mas acontece com nós todos. Ao encontrar Jesus na estrada de Damasco, Saulo de Tarso, o perseguidor dos cristãos, envolvido pela luz resplendorosa do Mestre, caiu em terra e perdera a visão durante 3 dias. Está lá em Atos capítulo 9, versículos 1 a 18. Eu recomendo ler Atos capítulo 9, versículo 1 a 18. A doença muitas vezes nos põe no chão. É um choque sem o qual não despertaríamos dos próprios pesadelos. A cegueira tomou conta de Saulo. A cegueira que tomou conta de Saulo é um convite para que ele olhasse agora para dentro de si e adquirisse maturidade psíquica a fim de mudar o rumo de sua vida. E como mudou? Quer dizer, algo aconteceu e Saulo perdeu a visão e ficou 3 dias sem ver, né? Mas foi aquele processo que mudou inteiramente a vida de Saulo. Quando depois chega Ananias até ele e aplica-lhe um passe, como nós vemos nas Escrituras, um passe, e ele recobra a visão. E aí Saulo diz ao Senhor: o que queres que eu te faça? Eu entrego a partir desse instante totalmente a minha vida a ti, Senhor. Como mudou a vida. Então, às vezes, algo que nos aflige é uma mudança para melhor, porque nós somos filhos que estamos numa escola aprendendo a todo tempo. Basta a gente querer se encontrar com o Senhor. Então, aproveitemos esse encontro com Jesus através da doença, a nossa estrada de Damasco, e também perguntemos como Saulo: Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Tem uma senhorinha que vinha aqui no centro, por isso que eu adoro esses exemplos, porque para mim fala muito ao coração, né? A gente vive desses exemplos, desses testemunhos. Talvez o Fernando conheça, não me lembro se era desse tempo. Era uma senhorinha que vinha aqui, ela tinha muita dificuldade para caminhar, me fugiu o nome dela agora. Ela frequentava antes o centro Allan Kardec, uns anos atrás, e depois ela começou a vir aqui. O filho dela estacionava o carro ali na frente e trazia ela no colo aqui dentro do centro. Depois arrumaram uma cadeira de rodas, aí já conseguiu trazer ela. Mas ela tinha tanta vontade de vir ao centro. Olha, o filho trazia ela lá, colocava no carro. Eu me lembro lá da casinha deles de madeira, que tinha aqueles degraus, a dificuldade então para tirar de dentro, mas ela queria vir ao centro, tá? Para trazer Dona Dorinha, obrigado, senhor. Dona Dorinha, tá? E estacionava o carro ali na frente, e esse filho
fez faculdade em Curitiba, deixou de seguir o caminho lá em Curitiba para poder vir aqui cuidar dos dois bem velhinhos, o seu Ivan e a dona Dorinha, tá? E entregou parte da sua vida então ali cuidando dos dois velhinhos. Senhor, o que queres que eu faça? Agora me formei, não posso seguir a faculdade, meus pais estão lá, quem sabe bota um cuidador lá para ele. Não, eu vou, são meus pais, né? Então é assim. Aí depois conseguiram, porque eles tinham dificuldades também financeiras, né? Conseguiram então uma cadeira de rodas, não sei se foi comprado, se foi doação, e aí já colocava lá na frente e trazia na cadeira de rodas. E ela amava isso aqui, gente, amava, né? Então, Senhor, o que queres que eu faça? Eu ia às vezes lá com o seu Godinho visitar eles lá, e sempre a gente comentava depois. Eu falei isso aqui outras vezes, mas eu não me canso de falar, porque é exemplo, né? A gente ia lá e fazia uma leitura do Evangelho, aplicava o passe lá, nela, no seu Ivan, e depois, quando a gente saía lá fora, dentro do carro, a gente falava: quem será que recebeu o passe? Foram eles ou fomos nós? Porque a gente saía tão bem de lá, tão bem. Parece que aquilo era um dia diferente, um dia novo, sabe? Um dia de sol suave, não um dia de sol, né, que queima assim, um dia de sol suave. Era muito lindo. Fim da primeira parte, tá? É alguma coisa boa, né? Se a consciência de uma pessoa se desequilibra, o fato se torna visível e palpável na forma de sintomas corporais. Se a consciência de uma pessoa se desequilibra, né? O que quer dizer isso? Um sentimento de ódio, de raiva, né? Emoções inferiores. Então, o fato se torna visível e palpável na forma de sintomas corporais. Às vezes, um furúnculo, né? Que dói. E por que me deu aquele furúnculo no dedo? Vocês já tiveram furúnculo no dedo? Eu já. Olha, é o que mais dói. É o que mais dói, né? Porque aqui não tem nada de carne, só tem osso. E o que esse furúnculo quer falar para mim? Sabe? Então é assim, ó, o fato se torna visível e palpável na forma de sintomas corporais. Por isso é uma insensatez afirmar que o corpo está doente. Só o ser humano pode estar doente. No entanto, esse estar doente se mostra no corpo como um sintoma. Quando uma tragédia é representada no palco, isso aqui é uma reflexão boa. Quando uma tragédia é representada no palco, não é o palco que é trágico. Aquele palco é muito trágico. Não é o palco que é trágico, mas a peça teatral. Acabou a peça teatral, o palco está em paz, sossegado, iluminadinho lá, né? Na verdade, assim é conosco. Não trate apenas dos sintomas, tentando eliminá-los sem que a causa da enfermidade seja extinta. A cura real somente acontece do interior para o exterior, do cerne para a forma transitória. Quando a gente vê assim, pessoas passando por grandes dores mesmo, sabe? Aí é que vem um grande ensinamento para aqueles que ainda não entenderam essa questão aqui que nós estamos vendo. Mas nós já entendemos. As grandes dores. E daí eles falam: pois é, o Senhor, Ele quer assim, fazer o quê? Que seja conforme a vontade do Senhor. Mas para quem já é espírita, entende que não é que o Senhor quer assim. Não é? Nós semeamos, nós colhemos o que semeamos, seja dessa vida ou seja de vidas anteriores. Mas louvamos ao Senhor pela oportunidade que temos de reparar as faltas cometidas e voltar a crescer como espíritos em evolução. Então, sim, diga ao seu médico que você tem dor no peito, mas diga também que sua dor é de tristeza, é dor de angústia. Eu estou angustiado hoje, então uma dor no peito, né? Mas você está angustiado porque vai procurar a causa dessa angústia, né? Mas é que meu filho que está lá, você fica buscando motivos para estar angustiado, e essa angústia causa
dor no peito. Então, diga ao seu médico que você tem dor no peito, mas diga também que sua dor é de tristeza, é dor de angústia. Comece a olhar a vida de uma maneira diferente. Abençoa as pessoas que estão à sua volta, abençoa o seu lar, abençoa a oportunidade que você tem de ir e vir ao mercado, de fazer as suas comprinhas, de ter o seu alimento à mesa, de orar por aqueles irmãos desafortunados, digamos assim, que passam por necessidades muitas vezes que nós nem imaginamos, que estão lá fazendo uma quimioterapia, do vizinho que está passando por esse problema, né? E às vezes a gente nem vai lá visitar o vizinho, fazer uma oração por ele, ler uma palavra com ele. Conte ao seu médico que você tem azia, mas descubra o motivo pelo qual, com seu gênio, aumenta a produção de ácidos no estômago. E é tão fácil a gente ver isso. Aquela pessoa é ácida, né? Não é assim, Fernandinho? Aquela pessoa é ácida. Parece que ela tem uma raiva dentro dela, emoções negativas, e ela faz transbordar isso. Então ela sente isso no corpo físico depois, porque não está equilibrado, o espírito não está em equilíbrio. Relate que você tem diabetes. No entanto, não se esqueça de dizer também que, não encontrando mais doçura em sua vida, não é açucareiro, não é doçura, ele está lá em cima da mesa, é fácil de encontrar. Dizer também que, não encontrando mais doçura em sua vida, que está muito difícil suportar o peso das frustrações. Eu fiz tanto por aquele filho, por aquela filha, né? Por aquele meu irmão, e hoje estou aqui sozinho. A sua frustração, sabe, de não ter o retorno daquilo que você fez de bem para os outros, mas você está fazendo bem para os outros esperando recompensa. Não é assim que a coisa funciona. A gente faz por amor. É diferente de fazer esperando retribuição. Esperando retribuição será uma troca. Eu faço hoje para receber amanhã, mas não é assim. A caridade, ela não exige nada de volta. Para isso se chama caridade. Mencione que você sofre de enxaqueca, todavia confesse que padece com seu perfeccionismo, com a autocrítica, que é muito sensível à crítica alheia e demasiadamente ansioso. Pequenas frasezinhas para a gente refletir essa ansiedade que nós temos, né? E essa ansiedade gera o quê? Dor de cabeça, terrível enxaqueca, né? Terrível enxaqueca. Vive ansioso, vive cobrando dos outros perfeccionismo, cobrando dos outros. E será que eu faço isso na minha vida? Mas não é na vida secular, não é na vida material. Perfeccionismo no sentido espiritual nós deveríamos cobrar mais, e não no sentido material. Eu acho que da vida espiritual a gente acaba cobrando muito pouco esse perfeccionismo, porque aí a nossa entrega seria maior ainda. Muitos querem se curar, mas poucos estão dispostos a neutralizar em si o ácido da calúnia. O ácido da calúnia. É tão fácil a gente falar dos outros, caluniar, o veneno da inveja, o bacilo do pessimismo e o câncer do egoísmo. Não querem mudar de vida, procuram a cura de um câncer, mas se recusam a abrir mão de uma simples mágoa. E aquele sentimento que nos diz assim muitas vezes, isso eu não perdoo. E daí como é que fica? Logicamente que você está deixando dentro de si coisas ruins, sentimentos ruins que daqui a pouco vão aparecer na forma de uma pequena perebazinha, né? E vão se expandindo se você não cuidar. Porque o seu coração só tem amargura, né? Então tem que mudar o câncer do egoísmo, o bacilo do pessimismo, e não querem mudar de vida, então não se recusam a abrir mão de uma simples mágoa. Pretendem a desobstrução das artérias coronárias, mas querem continuar com o peito fechado pelo rancor e pela agressividade. Fala muito para nós, né? Mas a gente não é assim, não é verdade? Mas é para a gente pensar.
Às vezes é pequenininha a semente que está lá. Olha, o rancor da agressividade. Às vezes a gente até quer calma, até que um dia alguém apronta alguma coisa, né? Eu tinha um tio que dizia assim: se me dá um raiva, tudo bem. Se me dá 2 raiva, tudo bem. Mas se me dá 3 raivas, sai de baixo. Então a gente tem um momento, né? Um momento. E não pode deixar chegar esse momento. Tem que dar 1 raiva, 2 raivas, 3 raivas, 77 raivas que Jesus nos falou, né? Perdoai 7 vezes 7 vezes, né? 7 vezes, 70 vezes, 490 vezes. E eu sempre costumo dizer, não sei se é isso mesmo, mas costumo dizer, é 490 vezes a mesma falta. A mesma. Porque se amanhã Eliana faz outra coisa para mim, não é a mesma falta, já é outra. E é 490 vezes a mesma falta, né? Mas ainda bem que a Eliana só retribui com amor, né? A gente que às vezes não dá um bom dia como deveria dar, né? É verdade. Então é assim. Esse é o nosso tratamento. Esse é o nosso tratamento. Agressivos. Almejam a cura de problemas oculares. Falando em agressividade, e a gente, vamos abrir assim a palma da nossa mão, e a gente diz assim: quem lá uma vez ou outra não é agressivo, né? No trabalho, na escola, em sua casa, às vezes com um mais velho que nós, porque quando a pessoa chega numa certa idade, ela é difícil de cuidar, não é verdade, irmã? É difícil de cuidar, né? Porque nós temos mais velhos do que nós, tá? E essa pessoa já não faz mais as coisas como deveria fazer quando era uma pessoa jovem como nós. Eu sou jovem, né? Jovem como nós, que faz as coisas certinho ainda. Hoje eu aprontei uma para minha esposa, né? E daí sujou tudo o chão lá. Aí eu tinha que me ajoelhar para limpar. Azar meu, né? Não vou nem reclamar, fui eu que sujei, né? Mas aquela, sabe, a gente faz algumas coisas que é próprio da nossa idade, né? Fraquezas, esquecimentos. Eu acho isso muito bonito, quem tem essa paz, esse sossego de tratar de uma pessoa com Alzheimer. Isso é a coisa mais linda que tem. Sabe? Porque aquela pessoa, ela não age mais por si, né? Não faz nada, ela não lembra de nada, ela não sabe nem quem ela é. E aquela pessoa que está ali cuidando, essa pessoa eu acho que já abriu as portas do céu. Mas cuidando com amor, né? Cuidando com amor, não com maus tratos. É lindo de ver isso. Lindo. Um coração maravilhoso de entrega, tá? Então, almejam a cura de problemas musculares, todavia não retiro dos olhos a venda do criticismo, de só criticar os outros, né? E da maledicência. Pede solução para a depressão, entretanto não abre mão do orgulho ferido, né? E do forte sentimento de decepção em relação a perdas experimentadas. Estão agarrados às perdas, né? Suplico auxílio para os problemas da tireoide, mas não cuidam de suas frustrações e ressentimentos. Não levantam a voz para expressarem suas legítimas necessidades. E como é bom quando a gente levanta a voz. Num ciclo de oração, eu ouvi essa expressão que eu acho muito linda. Fulano, levanta a voz em oração. Não é bonito? Né? Para que os outros acompanhem a oração. Quer dizer, levanta, faz a oração, né? Em alta voz. É maravilhoso. A voz para expressar suas legítimas necessidades. E a gente pode, na casa da gente, levantar a voz em oração. Até às vezes, quando a gente faz no silêncio, às vezes o pensamento, ele viaja um pouquinho, né?
Não deixa isso acontecer. Faz oração em voz alta, então. Continuando. Imploram a cura de um nódulo de mama, todavia insistem em manter bloqueada a ternura e a afetividade por conta das feridas emocionais do passado. Clamam pela intercessão divina, porém permanecem surdos aos gritos de socorro que partem de pessoas muito próximas de si mesmos. Quantas pessoas pedindo o socorro, a ajuda, sabe? E às vezes estão tão próximas de nós e a gente não percebe que aquela voz ali está pedindo socorro, tá? Porque também tem dificuldade de abrir muitas vezes os seus corações, né? Deus nos fala através de 1000 modos. A enfermidade é um deles, e por certo, o principal recado que lhe chega da sabedoria divina é que está faltando mais amor e harmonia em sua vida. Muito bem. Toda cura é uma autocura. O Evangelho de Jesus é a farmácia onde encontraremos os remédios que nos curam por dentro. Há 2000 anos esses remédios estão à nossa disposição. E é isso que acontece aqui toda terça-feira, todo sábado, nos grupos de estudo. Há um tempo atrás, nós tínhamos aqui aos domingos o Evangelho Terapia, né? Que a gente fazia estudar as enfermidades que estão dentro de nós e libertar-se dessas enfermidades através do estudo e da meditação no Evangelho. Como era bom, né, Eliana? E a gente, quem sabe, de repente vai voltar a fazer isso, né? Então, fim da segunda parte, viu? Nós estamos quase no fim, porque só tem 3 partes, tá? Farmácia de Deus. Já que nós chegamos até aqui, entendemos das enfermidades, e agora então nós vamos receber a receitinha e vamos à farmácia de Deus, tá? Receberemos pela oração o concurso espiritual, rogando a Jesus para que os nossos corações sejam fortificados no caminho de dor e luz em que nos encontramos. Do livro Apelos Cristãos, pelo Espírito de Bezerra de Menezes, através da mediunidade de Chico Xavier, da União Espírita Mineira. Vamos lá. Muitas doenças poderiam ser evitadas se o homem cultivasse o hábito da oração. O mesmo tempo que se emprega para a queixa e a maledicência, poderia ser dedicado ao contato com o Pai que nos ama, mas que invariavelmente nos encontra com os ouvidos voltados para os desequilíbrios do mundo. Pensemos nisso, meditemos nisso, tá? Aonde nossos ouvidos estão conectados, né? Tá? Quando se ora, muda-se a frequência energética para melhor, pois nos sintonizamos com as ondas do equilíbrio cósmico, sem as quais homem algum poderá gozar de saúde plena. A oração é um banho de luz, da mesma forma que cuidamos da higiene do corpo, sem a qual a saúde não se estabelece. A oração é uma ducha espiritual que nos lava dos detritos acumulados pelo entrechoque das tensões do dia a dia. Eu tenho um filme que ele pode ser interpretado de outras formas, mas é o título que me chama a atenção: Quarto de Guerra. Se alguém já viu, vai entender o que eu estou falando. Se não viu, procure assistir, né? Quarto de Guerra. E vamos trazer isso para nós aqui agora. Eu falei de a gente fazer oração em voz alta, então, que às vezes fazendo mentalmente, de repente até já bate o soninho, né? E aí já diz amém e já vai dormir, né? É uma bênção, porque você dorme já tão rápido, tá? Quando começa a orar, dorme rápido. Mas aí seria bom a gente fazer oração em voz alta. Mas aí em voz alta tem os outros tal, né? Que estão ainda em movimento, né? Vai para o seu quarto. Se não está no quarto, vai no banheiro, né? E lá, escondidinho, você fala: meu Deus do céu, estou aqui diante de ti, Senhor. Começa a falar com as tuas palavras, porque orar é uma conversa com o Pai.
Pai, Tu me deu esse dia maravilhoso, eu Te agradeço por tudo, Senhor, por aquele momento ali, foi tão lindo. Relata esse momento que foi tão lindo, para gravar bem na consciência, sabe? E vai conversando com o Pai. Faz o seu quarto de guerra. Então, quando você ora, muda-se a frequência energética para melhor. A oração é um banho de luz, da mesma forma que cuidamos da higiene do corpo, sem a qual a saúde não se estabelece. A oração é uma ducha espiritual que nos lava dos detritos acumulados pelos entrechoques do dia a dia. Jesus era um homem de oração, e mesmo até os dias de hoje, e mesmo até os dias de hoje, podemos avaliar que ele continua dialogando com o Pai através dos canais da prece. Sendo Jesus o nosso modelo, por que não faríamos o mesmo? Jesus, né? Exemplo de amor, de excelência, de bondade, de paz, de conexão com o Pai Celestial, fazia isso, retirava-se a um lugar à parte e conversava com o Pai. Por que nós tão pequeninos não fazemos isso, né? O fruto não amadurece quando se desprende prematuramente da árvore que lhe sustenta os nutrientes. Quer dizer, o fruto não amadurece prematuramente, ele tem seu tempo, né? O peixe não consegue viver fora desse ambiente natural. Gostaram do meu peixinho ali? Né? Bonitinho ele, né? Mas o peixe não vive fora do seu ambiente natural, né? Da mesma forma, o homem não conseguirá viver feliz e ter saúde longe do amor de Deus. A oração é, ao lado da caridade, o fio que nos liga ao amor divino pelas palavras que brotam do nosso coração. Mas das vezes não é a doença que nos martiriza, é a preocupação com a doença que nos deixa mais doentes ainda. A prece é o canal do socorro divino. Quando se ora, os remédios da coragem e da esperança nos são diretamente ministrados da farmácia de Deus. Estejamos certos de que a prece é remédio, e remédio que precisamos tomar pelo menos 3 vezes ao dia. Viu? O médico não fala, e quando ele fala assim, esse aqui você toma de 8 em 8 horas, né? Pior que às vezes nós vamos pular um deles, porque daí vai ter que acordar de madrugada para tomar, a não ser que alguém nos aguarde, então eu pulo, né? 3 vezes ao dia está de bom tamanho. Então orar 3 vezes ao dia. Quando a gente acorda, vai dar para fazer a quarta. Quando a gente acorda, ao meio-dia para agradecer pela refeição, à noite para agradecer pela refeição e pelo dia, né? Mas tem a oração das 6 horas. Então tem um aí que faz a quarta oração. Tem a oração. Alguém faz isso, a oração das 6 horas? Não, né? A oração das 6 horas. A oração da Ave Maria, que bonito, né? Que bonito. Quando na rádio assim até tem a musiquinha, a Ave Maria, né? Para a gente, através da oração, ser incentivado, da música ali, ser incentivado a orar, né? Viu? Nossa mãezinha celestial que cuida de nós, né? Então, tomar 3 vezes ao dia. Então vamos começar agora. Vamos começar agora, né? Esse é o nosso recado para hoje. Por isso que ninguém se cura verdadeiramente sem se olhar bem fundo com os olhos da alma. Eu não sei quantas orações cada um já fez hoje, mas que seja, então, digamos, a nossa terceira oração agora. Vamos fazer? Misericordioso e compassivo Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse banho de luz que nós recebemos aqui agora, nesse momento, Pai. Te agradecemos por todo o teu carinho, por todo o teu amor para conosco, Senhor, pelas bênçãos que tu derramas sobre as nossas vidas, que muitas vezes, Senhor, não percebemos tudo isso que chega para nós, Senhor, através de todo esse amor que tu tens para com cada um de teus filhos. Por isso, nesse momento, Senhor, nós te louvamos
e te agradecemos, Pai, por tudo, Senhor, que tu tens feito para conosco. E nos lembramos, Senhor, daqueles nossos irmãos queridos que passam por grandes necessidades, aqueles que fazem parte, Senhor, da nossa vida comum, aqueles que convivem conosco no nosso lar, a nossa família, Senhor, que estão lá passando por grandes dificuldades. E assim eu oro, Senhor, e peço pela vida da minha esposa, meu Pai, que tu sabe ali das suas dores, de tudo aquilo que ela está passando, mas sabemos, Senhor, que tudo contribui para o seu enriquecimento espiritual, e por isso nós te louvamos, Senhor. Cada um, Senhor, pode nesse momento levar o seu pensamento a ti e rogar por aquele seu ente querido que nesse momento precisa de uma vibração de paz e de amor, Senhor. Aproveitando o encanto desse momento, dessa espiritualidade que vem derramar sobre as nossas vidas, esses fluidos de amor, de paz, de sabedoria, o medicamento que nós precisamos para as nossas vidas. E também nos lembramos, Senhor, daqueles nossos irmãos que estão nos hospitais, que estão ali passando por um processo de quimioterapia, Senhor, por dores que nós nem sequer imaginamos, e por aqueles nossos irmãos que estão também lá no hospital do rim, Senhor, passando por aquele processo doloroso da hemodiálise, aguardando, Senhor, com muita fé, com muita esperança, a possibilidade de um transplante de rim. Ministra a tua unção, ministra a tua paz, o teu consolo, a tua esperança, meu Pai, sobre a vida de cada um, sobre os filhinhos pequeninos lá no hospital infantil, sobre os nossos irmãos que estão nos presídios, pelos velhinhos, Senhor, nos ansionados, e por aqueles velhinhos, Senhor, que estão sendo cuidados por seus familiares, que haja sobre a vida desses velhinhos, Senhor, o maior cuidado, a maior boa vontade em levar aos seus corações, Senhor, sentimento de paz, de alegria. Por isso nós oramos, por isso nós te agradecemos. Sê conosco, Senhor, e sê com cada um dos teus filhos, onde quer que estejam. Nós oramos e te agradecemos, no precioso, santo e maravilhoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. A gente poderia orar e ir longe na oração, né? Mas é melhor quando a gente tem o clube da oração. Aqui é o nosso clube do estudo. E a oração é uma bênção. Uma bênção. Obrigado pela atenção de vocês. Eu nem vou olhar para o meu relógio porque é 6:30 no meu relógio. Tá. Falta meia hora então. Falta meia hora. Tá. Quanto tem lá? 6:59.